Muito obrigado por esse convite de vir até Colombo. Quero cumprimentar o Ratinho e, em nome dele, cumprimentar todas as outras lideranças que aqui estão. E quero rapidamente, porque eu sei que vocês querem mesmo é ouvir o Ratinho, dizer um pouco de por que estou aqui, por que sou candidato e o que me inspira nessa campanha. Olha, gente, todos nós que somos empresários, e antes de mim falou aqui o empresário, e falou muito bem, dizendo que o empresário é como a mãe que primeiro paga todos os seus funcionários, primeiro cuida da empresa, primeiro paga os impostos, e se sobrar algum, ele pode reaplicar na empresa, gerar mais recursos e assim por diante. Eu quero dizer para vocês que eu comecei em Curitiba, vindo de Apucarana, com 16 anos de idade, dando aula particular de matemática. Depois eu entrei na universidade e comecei a dar aula em cursinho preparatório para vestibular. E depois ainda fundei o Curso Positivo junto com outros colegas. Por 40 anos nós trabalhamos duro nesse grupo. Por 40 anos eu fui empresário junto com muitos colaboradores. O grupo foi crescendo. Quando eu deixei a presidência do grupo, nós já tínhamos 10 mil funcionários, tínhamos a maior empresa de fabricante de computadores do Brasil, que fabrica mais computadores do que qualquer uma das multinacionais que vieram se instalar aqui. Fizemos uma linda universidade, da qual eu tive o prazer de ser reitor por 10 anos, ser fundador e ser reitor. E finalmente eu cheguei num ponto da minha vida que eu tinha duas opções. Ou eu ia para casa viver das minhas lembranças, ou eu continuava fazendo alguma coisa por esse país. E eu optei pela segunda ideia. Eu quero morrer trabalhando. Eu quero continuar fazendo tudo o que eu puder para que esse país seja cada vez mais motivo de orgulho para cada um de nós. Olha, nós tivemos recentemente, ao longo desses últimos 2, 3 anos, a Operação Lava Jato, que todo mundo conhece. A Operação Lava Jato foi uma bênção para esse país. A Operação Lava Jato colocou na cadeia empresários corruptos e políticos corruptos. Mas há um efeito colateral da Operação Lava Jato que nós temos que combater. Sabe qual é esse efeito, gente? Nós olhamos para a televisão e vemos um político ser preso às 6 horas da manhã. Vimos hoje ainda, não é? E vamos ver outros. A coisa vai longe ainda, pelo que a gente sabe. E isso vai criando nas nossas cabeças um desencanto com a política. A política hoje está divorciada da nossa realidade, está divorciada das nossas famílias. E quando nós vemos esse espetáculo triste desses políticos que são presos, nós ficamos imaginando que não vale mais a pena pensar no Brasil, que não vale mais a pena olhar para a política, que não vale mais a pena votar, que tudo isso é uma podridão, que nenhum político presta. Olha, outro dia eu li na Folha de São Paulo que 62% dos jovens brasileiros, uma pesquisa do Datafolha, jovens entre 18 e 24 anos, dizendo que se pudessem, mudariam de país e iam morar em outro lugar, porque já não acreditavam mais no Brasil. Gente, não existe coisa mais triste do que um país cuja juventude não acredita no seu futuro. Isso significa dizer que nós vamos perder os nossos filhos, que os nossos netos vão nascer em terras estrangeiras. Será que isso é uma coisa que a gente possa se conformar? Não é, claro que não é. A gente não pode esquecer que para cada político ou empresário corrupto que vai para a cadeia, existe mais de 1 milhão de brasileiros, mais de 10 milhões de brasileiros que levantam e vão trabalhar duro, não é? Vão pagar impostos. Não dá para dizer que todos os políticos não são bons, que todos os políticos são bandidos, que não dá para acreditar em nenhum. Eu estou aqui cercado por gente decente. Eu estou aqui andando por esse Paraná e encontrando jovens como o Ratinho Júnior, encontrando gente de cabelo branco como eu, o Darcy Piana, que é o nosso candidato a vice-governador, que é mais velho do que eu, me dá um exemplo, vem aqui e quer ajudar o Paraná, quer ajudar o Brasil, é um homem honesto, nunca foi político, como eu também nunca fui político. Então, gente, não vamos perder a fé nem no nosso Estado e muito menos no nosso Brasil.
Os meus ideais são os mesmos ideais do Ratinho Júnior. O que ele quer para o Paraná, eu quero para o Brasil. E o que ele quer para o Paraná, eu também quero. E eu quero lá em Brasília ajudar o nosso Estado. Olha, eu queria só terminar falando um pouquinho sobre ideologia. Existem políticos que querem e têm um discurso que diz assim: vamos ajudar os pobres, vamos resgatar os pobres. E na verdade, eles não têm um projeto para os pobres. Eles têm um projeto ideológico, eles têm um projeto de poder para o seu partido, ou eles têm um projeto de interesse pessoal. Eles não são honestos, eles não pensam realmente no povo, eles pensam neles mesmos e nas suas ideias ideológicas. Isso é uma enganação da qual o povo brasileiro também está se libertando, graças a Deus. Nós somos políticos que nos divorciamos de ideologia e nos casamos com a lógica dos fatos. Nós sabemos que para ter um Estado moderno, nós não podemos ter mordomia. Para ter um Brasil moderno, nós não podemos ter aquele monte de privilégios que tem lá no Senado e que tem lá na Câmara Federal. Nós, para ter um Estado moderno, temos que ter uma justiça mais rápida, com uma emenda na Constituição, que o sujeito condenado na segunda instância vá para a cadeia sim, e que não fique dependendo de interpretação de Lewandowski ou de sei lá de quem seja. Nós temos que ter um país moderno, civilizado. Para isso é necessário uma justiça rápida. E isso eu quero propor lá no Congresso, propor lá no Senado e ajudar o nosso país a ter uma emenda na Constituição para que a gente tenha uma justiça mais rápida. Nós não podemos continuar com o Brasil onde nós temos cidadão de duas classes. Privilégios previstos em lei. Eu estou falando a respeito da Previdência Social. Por que, né, Ratinho, que um governador fica 3 meses e pode se aposentar com 35 mil reais por mês e um trabalhador ou um empresário como eu, que paguei a vida inteira de INSS, me aposento com 1.000 e pouco, 1.500, 1.800? Por que 91 milhões de brasileiros que trabalham na iniciativa privada só podem se aposentar com 1.000 e pouquinho, 2.000? E muitos, por lei, se aposentam com salário integral. Isso não está certo. Todos temos que ser iguais durante a lei. Eu quero ajudar a fazer a reforma da Previdência. Princípio número 1 para mim: uma única Previdência para todos os brasileiros. Não podemos ter 2, nem 3. É uma só para todos os brasileiros. Não é? Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu tenho andado com o Ratinho por todo o Paraná. E essa nossa caminhada tem restaurado cada vez mais a minha fé no meu país e no meu Estado. Eu tenho encontrado gente entusiasmada, gente que ainda acredita no futuro, gente que sabe que a maioria desse povo é gente boa, é gente trabalhadora, e que nós podemos sim ter um Estado moderno, nós podemos sim ter um Brasil moderno, nós podemos sim acabar com o privilégio, fazer reforma política, fazer reforma da Previdência, fazer reforma tributária, e nós podemos tornar esse país um país melhor. E nós vamos fazer isso. Eu me entusiasmo quando vejo um jovem como o Ratinho, e eu sempre brinco com ele que nós temos a mesma idade. Ele tem 37, é só inverter os números. Eu tenho 73. Então, é quase a mesma coisa. Mas nós temos o mesmo entusiasmo, a mesma vontade, a mesma energia, os mesmos princípios e os mesmos valores. Eu peço que a gente eleja o Ratinho já no primeiro turno. E se vocês me honrarem com seu voto, o meu número é 191. O número é difícil, mas o nome é difícil, mas o número é fácil. Se vocês esquecerem, lembro do número que chama a polícia. Como é que é? Não é 190? Soma mais um, que sou eu, 191. Tá bom? Muito obrigado e vamos em frente.